Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Orar pela vida do Miqueias. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, queremos apresentar a vida do teu filho, Senhor. Ele está nas tuas mãos, Senhor, tem sido um instrumento nas tuas mãos, Senhor, nessa obra. Pai querido, queremos te pedir, Senhor, que esta noite que não seja diferente, que o Senhor o use como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para falar conosco. Falar não aquilo que queremos ouvir esta noite, mas aquilo que necessitamos, Senhor. Pai querido, vem de encontro, Senhor, à necessidade da tua igreja esta noite. Fala a cada coração, Senhor. Pai, a tua palavra ela é poderosa para curar, Senhor, para sarar, Senhor. A tua palavra é poderosa, Senhor, para trazer edificação, Senhor, e trazer tudo aquilo que precisamos e necessitamos esta noite. Por isso te pedimos mais uma vez, usa o teu filho, Senhor, e fala conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Por favor, assentai-vos. Obrigado. Obrigado. Tá bom. Com muita alegria eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E muito obrigado pela saudação de bem-vindo. Quero agradecer ao pastor pela confiabilidade, por conceder a minha palavra. Meu muito obrigado. Deus abençoe, meu querido irmão. Foi difícil, mas glorificamos ao Senhor que nos proporciona essa oportunidade singular para nós prestarmos ao Senhor culto. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês, trazendo a exposição da palavra. Meu amigo Jonatas, que gentilmente nos trouxe até aqui, fica também registrada a minha palavra de gratidão. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra de Deus? Então, por favor, faça uso do exemplar da sua Bíblia. Nós iremos pensar Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Prometo que eu não vou cansar vocês. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo de número 1, até o verso de número 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 1 a 8, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe ali, pois, um jantar. Marta servia, Lázaro era um dos que estava sentado à mesa com ele. Então Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito caro. Ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe com os cabelos, toda a casa encheu-se com o perfume do bálsamo. Judas Iscariote, um dos seus discípulos que haveria de traí-lo, disse-lhe: por que esse perfume não é vendido por 300 dinheiros e dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, frequentemente tirava o que era depositado. Jesus, entretanto, disse: deixa-a em paz. Para o dia do meu sepultamento ela guardou isto. Quanto aos pobres, sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis, e todos digam amém. Eu quero falar nessa noite sobre 3 formas distintas de adorar. Que é adoração? No grego koiné, nós temos a ideia de reverenciar, homenagear. O hebraico nos oferece uma proposta mais radical, como prostrar-se, lançar-se diante dele. Nós temos uma outra ideia no grego como aproximar-se dele, beijar as suas mãos. Adorar é o transbordar de um coração grato. Matenheim foi muito feliz em dizer que a religião é toda a razão da nossa vida e o culto a Deus é a razão de toda a nossa religião. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. É inútil louvar a Deus com a sua boca e com a sua língua e desonrá-lo com a sua vida. A adoração não é um período de algumas horas diante de um culto público, mas é um relacionamento pessoal e diário com Deus. O culto está ligado à vida, e a vida está ligada ao culto.
primeira adoração acontece, antes de tudo, intimamente. Só depois acontece publicamente. Antes do culto ser comunitário, o culto precisa ser individual. Antes de ser coletivo, o culto tem que ser particular. É por isso que, nesse sentido, a gente não pode confundir culto com liturgia. Para Jonathan Edwards, louvar de forma emocionada não significa verdadeiramente uma conversão. Eu não quero que a minha espiritualidade tenha 1 quilômetro de comprimento ou alguns centímetros de profundidade. Eu quero viver a minha vida, como diriam os puritanos, diante de uma plateia única. O culto que eu ofereço a Deus não pode ser diferente da vida que eu vivo. É por isso que você precisa ser santo no culto e santo também na vida. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, essa mulher que é tão gritante nas suas afirmações, mas antes de Jesus falar sobre o culto, Jesus vai falar sobre a vida dela. Você já teve 5 maridos e o cara que você está agora não é seu. Ela prefere falar sobre liturgia, ela prefere falar sobre culto. Mas Jesus vai dizer uma coisa para ela: eu procuro os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Jesus não procura primeiro a oferta. Quem sabe você nessa noite se preocupou com o detalhe da oferta. Mas antes da oferta, precisa haver verdade no íntimo. É por isso que o culto está ligado à vida e a vida está ligada ao culto. William Tapler chegou a dizer: adorar é o despertar a consciência pela santidade de Deus. É alimentar a mente com a verdade de Deus. É purificar a imaginação pela beleza do Criador. É abrir o coração para o amor do Pai e curvar-se aos seus propósitos. Só a verdadeira adoração quando há verdade no íntimo. É por isso que não se trata de gesto, de ensaio, de palavras bem impostas. Isso não impressiona Deus. A superficialidade das nossas emoções não impressiona Deus. Porque a graça que não me muda, essa graça não me salva, já dizia Spurgeon. Se não houver verdade no íntimo, o meu culto não é culto, a minha adoração não é adoração. É por isso que é mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos a Deus do que oferecer a Ele a nós mesmos. Você preparou a sua vida para essa manhã? Sabe o que a nossa geração precisa ter? A mesma visão que houve com o profeta Isaías. E qual é a primeira coisa que ele enxerga? A santidade de Deus. Eu preciso afirmar algo com propriedade nessa noite. Você está diante de um Deus que é santo. E se o Deus que você adora, Ele não discorda da maneira como você vive, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. É por isso que o profeta Isaías, ele exclamou: eu sou um homem de lábios impuros. E ele reconhece que ele fica mudo diante disso. E a ideia no hebraico aqui é muito radical. Ele está dizendo: eu sou indigno de cantar louvor, ou de proclamar a sua mensagem. Porque um homem que está com uma vida errada diante de Deus, ele não pode dizer que Deus é santo, santo, santo. Como é que está a sua vida nessa noite? O texto faz a gente pensar.
Porque Jesus é convidado para um jantar que acontece 6 dias antes da Páscoa. Isso fala da última visita de Jesus em Betânia. Não haveria uma nova oportunidade para Jesus jantar com aquela família. Não haveria. Agostinho de Hipona faz a gente pensar. Todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, nós precisamos vivê-la como se fosse o último dia da nossa vida. Então não dá para esperar para amanhã, tem que ser feito hoje. E qual é a primeira forma distinta que nós encontramos no texto? Está na representação de Lázaro. O texto vai nos dizer que Lázaro está sentado à mesa conversando com Jesus. É por isso que a adoração não é apenas 2 horas de uma reunião de domingo. Infelizmente, muitos cristãos estão prendendo a respiração por longos períodos e pensando que breves momentos com Deus é suficiente para a sua sobrevivência. Você se dedica 2 horas numa reunião de domingo, mas não tem coragem de passar 1 hora em oração falando com Ele no decorrer da semana. A W. Tozer chegou a dizer: orar, orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. John Bush chegou a dizer: aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente irá encontrá-lo no resto do dia. Olha o que Calbart afirma: não importa que as nossas orações sejam fracas, o que importa é que forte é aquele que escuta as nossas orações fracas. Josemar Bessa chegou a dizer que a oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está. Eu concordo com uma frase de Leonardo Ravenhill. Paul Washer chegou a dizer que ele preferia ouvir Leonardo Ravenhill do que ouvir 20 calvinistas. Porque esse homem, ele era um pregador perigoso. E em um dos seus sermões, Leonardo Ravenhill chegou a afirmar: eu glorifico a Deus porque entre todos os pregadores que existem nesse mundo, eu estou entre os 10 mais procurados no inferno. E vinha gente de longe ouvir esse homem piedoso falar. E um dia ele estava dando um discurso, e muitos vinham até ele colher alguns conselhos. Gente com doutorado, com mestrado, com um currículo admirável. Mas sabe qual é a pergunta que ele fazia para esses pregadores, para esses tipos de pastores, para esses tipos de ministros? Quanto tempo vocês passam com Deus? Quanto tempo vocês se relacionam com Deus? Satanás, ele não teme o currículo, ele teme alguém que se relaciona com Deus. Ele teme alguém que se assenta à mesa para falar com Jesus. A gente diz que Deus é a nossa prioridade, mas a gente sempre deixa Ele para depois. A gente gasta muito tempo com o nosso smartphone nas mãos, mas parece que a gente não consegue passar o nosso tempo orando, falando com Deus. David Brainerd dizia: eu amo entrar em minha cabana, onde eu posso passar muitas horas na presença de Deus, orando. Olha o que John Piper disse: uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook e do Instagram será provar no último dia que falta de oração não foi por falta de tempo. A primeira lição do texto é que adoração é tempo. Lázaro estava sentado à mesa conversando com Jesus. Diga para o teu irmão: quanto tempo faz que você não oferece seu tempo para Jesus? Quanto tempo faz que você não se assenta à mesa para falar com Ele?
A segunda ideia no texto está na representação de Marta. Marta servia-o. Sabe qual é a reunião mais difícil de ajuntar gente? Aquela que Jesus é o centro dela. O problema é que tem muitos figurões nos nossos cultos. Muita gente que se denomina importante. Mas pouca gente que tem o sentimento de Marta, a disponibilidade em servir. Porque a adoração é serviço. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Somos servos de Jesus Cristo e não anunciamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. Eu me recordo que eu pregava em um grande congresso de jovens na cidade de Pirinópolis do Goiás. Eu disse, pastor Lorival, o senhor não haverá nenhuma atividade na igreja pela manhã. O senhor pode me dar a chave da igreja para orar? Ele disse, pastor Miqueias, aqui está a chave da porta lateral, fique à vontade. Eu saí do hotel, abri a porta lateral, entrei dentro daquela igreja. Eu estava muito emotivo naquela manhã. Eu chorava muito. Mas eu me lembro que em meio às minhas muitas palavras, eu disse, Deus, eu quero ser um grande homem na sua presença. Quando eu disse isso, o joelho se vacilou, o rosto foi para o chão. Mas eu senti o Espírito de Deus se aproximando de mim e sussurrando no meu ouvido, dizendo, Miqueias, eu não quero fazer de você um grande homem, eu quero fazer de você um servo na minha presença. Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus não está procurando ninguém para ser grande. Diga para ele assim, no culto a Deus não existe espaço para quem quer ser grande. No culto só existe gente que tem um sentimento de Marta. Eu quero servir. Parece que até hoje os cargos eclesiásticos já é sinônimo de vaidade. Tem gente que se torna vaidoso porque é pastor. Ou porque tem uma posição relevante na igreja. Mas Paulo, quando se refere ao ministro, ele usa um termo mais inferior de dulos, que é escravo. Ele usa um termo mais inferior do que diácono. Ele usa o termo hipereta, remador subordinado, ou remador da terceira fileira. Paulo queria que os homens não ouvissem sobre o andar iluminado do palco, mas ele gostaria que os homens o enxergassem no porão úmido de um navio, como um escravo remando para a morte. Porque o ministro de verdade, ele não precisa aparecer, ele apenas contribui com a embarcação para ela sair do lugar. Porque quem merece toda a honra e toda a glória é o capitão Jesus. É por isso que tudo aqui nessa noite é para ele. Olha para o teu irmão aí, vê se ele já deu um glória a Deus hoje. Se você está ao lado de uma irmã, diga para ele, hoje você vai ser uma diaconisa. Se você está ao lado de um irmão, diga para ele, hoje você vai ser um diácono. É impossível adorar a Jesus sem servindo. No culto a Deus não existe espaço para quem quer ser grande. Eu estou lendo um livro, comecei a ler essa semana, o título chamou a atenção de um pastor batista. O caráter fala mais alto do que o ministério. E ele trabalha com 3 hipóteses: ser, saber e fazer. Sabe por que as coisas estão... Sabe por que há tanto estrelismo, tanta vaidade nos nossos dias? Porque tem muita gente que entra no ministério com o único propósito de saber e fazer, mas não trabalha no ser. Quando o ser é trabalhado,
a gente faz para a glória de Deus. Pastor Gesivaldo, um grande teólogo amigo meu, professor de grego, hebraico, com seus cabelos brancos e com a sua grandiosa experiência de vida e de ministério, ele me deu um conselho: Miqueias, nunca chame a atenção das pessoas para você. Chame a atenção das pessoas para as Escrituras. Você pode dizer: pastor, o senhor não está sendo muito simpático. É a primeira vez que o senhor vem aqui e eu esperava algo mais motivacional. Eu não vim aqui para agradar você. Jonathan Edwards foi muito feliz em dizer: eu prefiro ser compreendido por 10 do que ser admirado por 1000. Quem sabe no final do culto você não vai me dar um abraço e dizer que eu fui muito bem com o que eu estou dizendo, mas de uma coisa eu tenho certeza: o culto está ligado à vida, a vida está ligada ao culto. No culto não existe espaço para quem quer ser grande. Essa é a verdade absoluta que está sendo dita. Isso é Escritura, isso é verdade de Deus. Que nessa noite o nosso sentimento seja de Marta. Eu estou aqui para te servir. Quantos vieram aqui para servir nessa noite? Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer: a glória é para Deus, a honra é para Deus. Nada aqui é antropocêntrico, a ideia aqui é teocêntrica. Não é homem no centro. A gente precisa entender esse tipo de coisa. Quando é que eu sei que o meu culto é culto? Quando é que eu sei que o meu culto é culto e quando o meu culto não é culto? Sabe quando eu sei que o meu culto não é culto? Quando a adoração está centrada no homem, quem vai pregar, quem vai cantar. É por isso que eu quero ratificar o que Stott disse: a reunião mais difícil de ajuntar gente é aquela que Deus é o centro dela. Quem sabe se os irmãos que tivessem organizado a vigília tivessem convidado alguém com muita popularidade no nosso meio, as pessoas estariam se acotovelando para ouvir ou o pregador famoso ou o cantor famoso. Mas dizer que Jesus estará ali parece que não é suficiente. O Senhor nessa noite está esperando gente que tem o sentimento de Marta. Mas observe uma coisa: é o último jantar. Você não entendeu? Pode ser a última vigília. Pode ser o último culto. A gente precisa ter o cuidado para não cedermos ao pecado da idolatria evangélica, que é o culto à personalidade humana. A adoração é sacrificial. E aqui a gente tem a terceira lição. Isso aqui está na representação de Maria. Olha o que Davi vai dizer. 2 Samuel 24, 24. Eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, um holocausto que a mim não me custe um preço, não me custe nada. Pergunta para o teu irmão: o que você preparou para Jesus hoje? Você preparou o teu tempo? Você está servindo? Parece que vejo a disponibilidade dessa mulher. Porque não dá para vir para o culto de mãos vazias, gente. Não dá para se apresentar a Deus com as mãos vazias. O pobre levava a pomba, o judeu da classe média alta levava o cordeiro, o rico se apresentava com muitos bois.
Nós estamos diante de um Deus que teologicamente se manifesta através do antropopatismo. É o sentimento humano de Deus. Mas não pode ser qualquer coisa. Isaías capítulo 1, versículo 11, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Eu já estou cansado do holocausto de carneiro, da gordura de animais cevados, do sangue de novilho, de cordeiros e de bodes. O que adianta a gente estar embasado dentro do contexto litúrgico, mas o coração está longe? O que adianta a gente marcar presença, mas a gente não está inserido nesse ambiente? De que me serve? O Senhor vai levantar o profeta Malaquias para dizer uma coisa. Malaquias 1:8. Vocês me trazem um animal cego, aleijado, doente. Isso não é uma maldade? Agora ofereça isso perante seu governador. Será que ele vai aceitar isso e vai levantar os olhos em direção a vocês? Você se dedica para fazer bonito para as pessoas. E por que você é tão superficial quando se refere a Deus? Só que a superficialidade das emoções impressiona os homens, não impressiona a Deus. Mas Maria oferece algo que lhe custou um preço. O texto vai dizer que foi caro. Parece que vejo. Ela está constrangida. Jesus está na sua casa. É um jantar. Eu preciso ratificar. Jesus está aqui nessa noite. Olha para esse crente, vê se ele já deu glória a Deus hoje. Se ele não deu glória, diga para ele: você não entendeu? Jesus está no nosso jantar. Não diga com mais propriedade, diga para ele: você não percebeu? Jesus está aqui. Você já conversou com ele? Você já serviu? Você já se aproximou? Você já presenteou? Você pode até dizer que eu não sou simpático, mas você não pode refutar o que eu estou pregando. Eu estou sendo expositivo. A gente está engessado dentro do texto. E parece que vejo, porque a presença de Jesus tem que constranger a gente. Tem que haver temor no nosso coração. A gente não veio aqui para passar apenas algumas horas. A gente veio para adorar aquele que é santo. Oh, glória! Lutero, ele disse: eu não glorifico porque eu sinto, mas eu dou glória para sentir. Então dá glória que você sente. Jesus está aqui. Ela está constrangida. Quem sabe ela olha para a mesa, pastor, e ela vê Lázaro conversando, Jesus conversando com Lázaro. Quem sabe ela lembra-se. Começa a lembrar aí. Jesus mudou a história das coisas aqui de casa. Outrora o meu irmão estava numa sepultura cheirando mal. A minha irmã recebia Jesus na entrada do vilarejo. Havia um vômito de desespero, de angústia. Mas Jesus mudou a história daqui de casa. A primeira refeição após o sepultamento, ovos e pão secos. E durante 7 dias a família não poderia assentar-se sobre a mesa, porque mesa para um judeu tem caráter de alegria e prosperidade. Mas Jesus tira Lázaro da sepultura e coloca a família inteira para se assentar à mesa. Que alegria, que coisa boa. Se eu perguntar a cada um dos senhores o que Jesus fez por você, a gente vai romper a vigília dessa manhã e você vai dizer: ô pastor, ele fez tanta coisa boa. Por que você está indiferente?
A única coisa que merecíamos era o inferno. Você quer entender alguma coisa sobre o culto? Leia o livro do profeta Malaquias. Ali não só fala de oferta, se fala sobre dízimo, ali fala sobre culto. Capítulo 1, versículo 2, o povo se queixa. Como é que a gente pode te adorar porque a vida financeira não está muito boa? Mas o Senhor vai levantar o profeta Malaquias para dizer: vocês têm motivo para expressar uma doxologia viva. O Senhor tem vos amado. O que eu preciso acrescentar nessa noite para você adorar? Se você procura uma vida boa, trabalhe e estude. Evangelho é cruz. Eu não preciso acrescentar absolutamente nada para você se sentir motivado. A gente já recebeu tudo, recebemos o Cristo na cruz. Eu tenho motivo ainda para glorificar a Deus. Porque o Senhor escolheu a Jacó e odiou a Esaú. Eu glorifico a Deus. Eu quero honrar o nome de Deus. Eu quero glorificar a Deus. Eu quero bendizer a Deus. Eu quero honrar a Deus nesta manhã. Porque eu não estou na rota da sua ira. A sua misericórdia veio sobre mim. Eu estou diante dos eleitos de Deus. Você pode glorificar a Deus? Então olha para o teu irmão e diga para ele: para de besteira e começa a dar glória. Eu sinto Jesus aqui. Eu não preciso dizer isso para mexer com a empolgação de vocês, porque isso não combina com o meu perfil. Eu sou expositor da palavra. Mas eu sinto Jesus aqui nesta manhã. Glória a Deus. Ele quer mais o seu tempo, jovem. Ele quer mais de você. Ele não quer você. Ele não quer apenas você 2 horas numa reunião pública. Ele quer que você se assenta na mesa para conversar com Ele. A sua disponibilidade para servir, não por glória, não por vaidade, mas servir, porque foi para isso que Ele nos chamou. A alegria de presenteá-lo. Por isso que Jonas Madureira, em seu livro Inteligência Humilhada, ele foi feliz em dizer: o teólogo só terá condições de falar em nome de Deus se tiver temor e humildade. Um homem arrogante nunca, absolutamente nunca, Deus irá receber o seu culto, a sua adoração. Isso é um problema. Mas olha o detalhe. Maria está dizendo: que felicidade do meu... Olha a intensidade do diálogo. Como o meu irmão fala com ele. Olha a felicidade de Marta servindo. Quem sabe ela perguntava assim: a temperatura da água está boa? Como é que está a janta? O senhor precisa de mais algum pedaço de miolo de pão para limpar a sua boca? Como é que está o jantar? E Maria, ela diz: o meu irmão ofereceu o tempo, a minha irmã serviu, eu quero presenteá-lo. Ela vai até o quarto e ela pega um vaso. Mas o interessante não é a cor, não é a formosura do vaso. Sabe quem se preocupa com a formosura do vaso? A religiosidade. O religioso se preocupa com a aparência. Uma ortodoxia sem alma é a falsa piedade.
É como os fariseus dos tempos de Jesus. É as longas orações na sinagoga. É o jejum da segunda e da quinta-feira. Só que o dia que eles escolhiam para jejuar era dias de feira, a capital estava cheia. Se vestiam a caráter, usava veste desordenada. É a conclusão do Sermão do Monte, é as 3 práticas piedosas dos fariseus. Mas apenas uniformidade externa, é apenas aparência. Mas o Senhor vai dizer assim, ó, quando vocês forem orarem, quando vocês forem me buscar, fecha a porta do quarto. Ore em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ser religioso na reunião pública e dizer que é espiritual é muito fácil. Mas antes do culto ser coletivo, ele é individual. Não adianta você passar a semana inteira cantando sertanejo e vir para o culto no domingo e dizer que ele é santo. Ou sei lá, outro tipo de coisa. Eu conversava com um amigo nessa manhã, almoçando com ele, e disse como é triste saber que a secularização está entrando a igreja dentro. Parece que as pessoas não se preocupam mais com a vida. Mas você pode olhar para o céu como o profeta Isaías olhou. Eu estou diante de um Deus que é santo. Ela abre a porta, quem sabe do guarda-roupa, é uma conjectura minha. Ela pega um vaso. O que estava dentro do vaso era puro. Era uma fragrância caríssima, extraída das raízes de uma planta que se chama jatamãs, tirado de um cravo indiano. Famílias ricas nesses dias que recebiam um convidado especial. Estou falando as famílias mais nobres. Alguns historiadores vão nos dizer que foi em Betânia o lugar que Jesus recebeu o presente mais caro, a homenagem mais sacrificial. Sabe o que quer dizer a palavra Betânia? Casa da aflição. Mas famílias ricas que recebiam, fazia parte da regra cerimonial, um escravo já ficava algumas talhas, e um escravo estava ali para lavar os pés do convidado, ou empoeirado ou cheio de lama. Mas famílias ricas e nobres gostavam de derramar gotas de perfume se o convidado fosse especial. Famílias ricas. Mas Maria de Betânia disse não. As famílias ricas oferecem gotas aos seus convidados em lustre. Aqui em Betânia a casa pode ser simples, mas a gente rasga o selo inteiro. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, e aí, o que vai ser hoje? Apenas algumas gotas? Ou você está dizendo, não, é sem reserva. Eu vou rasgar o selo inteiro e eu vou oferecer a ele o melhor que eu tenho. Chega da nossa superficialidade, gente. Chega de gotas. Chega apenas de 2 horas. O Senhor quer algo mais de você. Ele não quer apenas você no domingo. Ele quer você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ele quer de você de manhã, à tarde, à noite, na madrugada. Ele espera mais de você. Isso é culto. Não é apenas o detalhe da oferta. O culto está relacionado à vida. Levante a sua mão para o céu. Levante bem alta a sua mão para o céu. Eu espero você rasgar o selo do teu coração. Eu espero você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor fez tanta coisa boa. Receba o meu culto, receba o meu louvor, receba a minha adoração, receba toda a entrega do meu ser, da minha vida. Ela rasga o selo.
Lembre-se que a casa era humilde, gente. O problema dos nossos dias é que a gente se preocupa muito com a estética do ambiente, mas a gente não se preocupa com o coração. Pode faltar todo mundo, só não pode faltar o cheiro da casa, o cheiro da devoção. Eu vou conjecturar, ela rasga no quarto, mas chega na sala de jantar. Oh, Deus. Os nossos corações precisam se rasgar diante de Deus. Sabe por que nós não ouvimos mais esse sussurro nas nossas reuniões? Porque o que pregamos é homem no centro. O reverendo Augusto Nicodemos, em seu livro O Culto que Agrada a Deus, ele parafraseou uma grande verdade. Não é nós que temos que gostar do culto, mas é Deus que gosta do culto que oferecemos a Ele. O selo foi rasgado. Quem sabe ela já se aproxima. Jesus, desculpe interromper o seu jantar, mas o Senhor fez tanta coisa boa. Eu pregava na noite de ontem e eu comecei o sermão dizendo uma verdade. Deus não precisa nos provar nada. Nós nos levantamos nessa manhã. A sua misericórdia nos alcançou. Nós precisamos demonstrar tudo a Ele. O Senhor mudou as coisas da história. O Senhor mudou as coisas daqui de casa. É por isso que um puritano ele disse: todas as orações formais e rotineiras é melhor omiti-la. Porque o Senhor não se detém ao número das nossas orações. Oração para Deus tem que ter peso e qualidade. Você percebe que não é qualquer culto? Não é qualquer coisa? Desculpa, Jesus. O Senhor mudou as coisas daqui de casa. Eu quero ungir os seus pés. Eu quero ungir. E ela começa a derramar aquele perfume tão agradável, tão puro, tão caro. Ela pega o que ela tinha de mais caro e derrama sobre o membro mais inferior de um corpo de um judeu, que são os pés. Enquanto ela está derramando, está ungindo, alguém bate na mesa, joga os pratos para o alto e diz: para que tudo isso? Por que Maria não pega esse perfume, Jesus, e vende e dá para os pobres? Isso aí dá para alimentar tanta gente. 300 denários é muita coisa. E é aqui que o Senhor entrega o tema da mensagem de hoje. Mas Judas era o quê? Ele era o quê? Fala para o teu irmão aí, Judas era ladrão. E sendo responsável pela bolsa do dinheiro, frequentemente tirava o que era depositado. Aqui o Senhor entrega o tema da mensagem de hoje. Cuidado. Judas está de olho no seu perfume. Diga para o teu irmão: vigia, Judas está de olho no seu perfume.
Eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de uma essência caríssima, extraído das raízes de uma planta que se chama jatamãs, tirado de um cravo indiano. A essência era extraída, derramada num vaso, misturado com um pouco de óleo, selada para não danificar a pureza. Quem sabe Judas dizia, dá para selar o perfume de novo e vender por mais de 300 denários. Eu não estou falando de qualquer coisa. 200 denários dá para alimentar mais de 5.000 homens. 200 denários é mais ou menos uns 8 meses de salário. Eu estou falando aproximadamente do valor de 15 a 20 mil dólares. Havia uma pequena fortuna naquela humilde casa. Por que Maria não pega isso e vende e dá para os pobres? Mas ele era ladrão. Você não percebeu que Judas está de olho no seu tempo? Ele quer roubar seu tempo. Você passa mais horas com seu smartphone nas mãos do que lendo a Bíblia, do que falando com Deus, do que se relacionando com as coisas de Deus. Deus não recebe uma colônia barata. Deus está à procura de essência. O problema é que a gente está vivendo o sincretismo religioso, a secularização religiosa, a racionalidade teológica, o liberalismo teológico. Judas não quer roubar uma fragrância barata de um culto sincrético. Ele quer roubar a fragrância de uma igreja que adora em espírito e em verdade. E você sabe uma das coisas, e em 5 minutos eu termino a palavra, uma das coisas que, um dos valores do culto que Judas está roubando, a centralidade das Escrituras. Sabe qual é a centralidade do culto clássico puritano? A exposição da palavra. Esses dias eu fui pregar numa igreja, eu costumo chegar cedo no culto, eu não sou estrela não, irmão, é porque hoje teve um imprevisto, viu? Eu me lembro que naquela noite eu cheguei às 7, eu cheguei mais ou menos umas 10 para 7, foi um dos primeiros. A irmã, o senhor é o pregador da noite. Ela passou a oportunidade para mim às 10 horas, às 15 para as 10, eles cantaram o culto inteiro e ela virou para mim, pastor, o senhor tem até 10 horas, 15 minutos tá bom? Eu virei para ela e disse, a senhora acha que tá bom? Eles cantaram quase 2 horas e 15 minutos para a palavra ser pregada. Mas eu tenho uma notícia para Judas Iscariote, ele não roubará a centralidade das Escrituras dessa igreja. Deus não precisa apenas de um culto de ação de graça. Deus está procurando pessoas totalmente gratas. Cadê os crentes gratos aqui nessa noite? O culto é mais que canções que cantamos aos domingos. É a vida que vivemos no resto da semana. Você pode até dizer para mim, a gente termina a mensagem dizendo isso. Pastor, a vida está complicada. Como é que eu vou adorar nessa noite? Está tudo tão difícil. Mas os teus problemas não podem impedir de você servir a Jesus. Porque Jesus, caminhando para a cruz, ele ainda servia, lavando os pés dos seus discípulos. Quantos vieram adorar nessa noite? Quantos vieram adorar? Então olha para o teu irmão e diga para ele, adoração é tempo, adoração é serviço e a adoração é sacrifício. Quantos vieram adorar? Eu queria que você ficasse de pé. Essa água é minha? Quantos vieram adorar?
confesso para vocês que eu estou sentindo muito Deus nesse lugar. Eu estou me controlando para não me debruçar em lágrimas, para me concluir o nosso pensamento. Porque aonde Jesus está, é impossível a gente, uma adoração verdadeira, não houver quebrantamento. Os paradigmas, a formalidade. É como Davi, a gente tira a coroa e dança, se alegra. A gente está diante de Deus. Eu fui até uma perfumaria, Jonatas. Eu gosto muito desse tipo de coisa, pastor. E eu me lembro que eu tinha experimentado acho que uns 10, mais ou menos. Eu passava na pele, eu gosto mesmo desse tipo. Eu passei na pele, sentia a textura, via um cheiro. Tinha experimentado muitos. Só que tinha um na prateleira que ele era diferente dos demais. Ele era diferente. O valor era diferente. O vaso era diferente. Aquele pequeno utensílio que estava inserido aquele perfume era diferente. Tudo era diferente. O cheiro, a textura. E eu perguntei para a vendedora: o que esse tem de diferente dos demais? Além do valor, né? Ela deu um sorriso simpático e disse: nossa, o senhor experimentou tanta coisa. E o senhor, claro, uma textura como essa. Olha esse cheiro. Daí ela virou para mim: sabe o que é, senhor? É que todos os outros que o senhor viu é diferente. Porque os outros que o senhor viu é colônia. E esse último que o senhor viu é perfume. E eu virei para ele: mas e aí, qual a diferença? Não, é porque colônia é feita com álcool. E perfume é feito com óleo. Só que é uma diferença. A colônia você pode tomar um banho. Passa algumas horas, o cheiro evapora, álcool evapora rápido. Porque tem crente que ele usa a colônia só para vir no culto. No decorrer da semana o cheiro foi embora. A fragrância desapareceu, a essência sumiu. Mas crente que o perfume dele é verdadeiro, ele é diferente. Ele passa apenas algumas gotas, fica nos poros, invade a pele. O cheiro é intenso e tem grande durabilidade. Olha para esse crente, vê se ele já deu glória a Deus aí. Se ele não deu glória, pergunta para ele: o que você está usando? É colônia ou é perfume de verdade? Vai, vê o que ele responde. Pastor, o senhor me dá mais 5 minutos? Eu queria orar com vocês. Aonde eu passo, eu sempre digo isso: presença de Deus não começa com o suor da emoção, começa com as lágrimas da sensibilidade. Eu queria que você dobrasse o seu joelho. Eu estou com o meu joelho muito debilitado. Eu queria me ajoelhar para orar com vocês.